De conversa boa, todo mundo quer participar. O antagonista também. Nossa equipe recebe convidados especiais para um bate-papo leve e divertido sobre as experiências de cada um. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir. Salve, salve, eu sou Felipe Moura Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast OA, esse programa semanal que vai ao ar toda segunda-feira às 19h30 no canal de YouTube de O Antagonista. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, lembrando que tem uma programação variada, com o nosso programa o Papo Antagonista, de segunda a sexta, das 18 às 19h30, em que a gente faz aquelas análises minuciosas sobre as notícias do dia, mas aqui é diferente, a gente aprofunda questões de fundo do debate público com um convidado presencial aqui no estúdio em São Paulo. E hoje a gente recebe o autor deste livro, o Eli Vieira. Olha só que capa e que tema interessante sobre o qual muitas vezes a gente já falou e que vai aprofundar agora. Mais iguais que os outros. E o subtítulo Demolindo o Identitarismo a partir de suas falácias. Eli, seja bem-vindo aqui ao podcast OA. Obrigado, Felipe, Duda, pelo convite. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. E Duda Teixeira mais uma vez comigo. Salve, salve, Duda. Salve, obrigado pelo convite também. Muito bem, deixa eu ler aqui, aproveitar que tem o livro na mão para colar aqui a biografia resumida do Eli. Eli Vieira é um jornalista mineiro, filho de um pequeno produtor rural e uma cantora, biólogo formado pela UNB e mestre em Biologia Molecular e Genética pela UFRGS e pela Universidade de Cambridge. É muito chique. Unisciência, filosofia e comunicação em sua trajetória singular. Com 20 anos de experiência em escrita, trabalhou em traduções, colunas, podcasts e vídeos, além do impactante Twitter Files Brasil. Comprometido com a clareza, atua em defesa da liberdade e contra o festival de besteiras que assola o país. As novas gerações não vão perceber essa referência. Mas eu percebo. É o FEBEAPA, Festival de Besteiras que assola o país. Primeiro livro de uma série de 3 do autor e jornalista meu conterrâneo do Rio de Janeiro, Sérgio Porto, que tinha o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta. Eu gostei que você pegou essa referência. Eu li o Stanislau quando eu tinha 11 anos de idade na escola e adorava. Eu acho que eu peguei um pouquinho de influência dele, que eu gosto um pouquinho, uma pitadinha de sarcasmo, assim, de vez em quando é bom. A minha verve, a minha veia de origem e que eu busco manter é de cronista, porque eu li essa rapaziada toda. Aliás, a palavra é geneticista que você se considera especialidade, porque ela não aparece aqui? Sim, foram 2 mestrados em genética, um no Brasil, outro na Inglaterra. Era para ser um PhD, mas a vida leva a gente a tropeçar de vez em quando, virou um segundo mestrado. Então, acho que biólogo geneticista. Agora eu estou dizendo jornalista e biólogo, porque a minha principal ocupação no momento é jornalista. Maravilha, mas você tem aí, portanto, toda uma interseção que interessa muito para a gente aprofundar esse tema. Eu já começo com uma pergunta difícil, né? Conceituar, muitas vezes, é complicado. Então, existem essas duas expressões que ficaram muito presentes no debate público, principalmente no debate político nos últimos anos, no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo também, com essa disputa entre direita e esquerda, que são as palavras identitarismo e woke, né, de cultura woke. Você consegue dizer qual é a diferença, como é que você usa essas expressões? Porque a que você acabou priorizando foi identitarismo. Sim, eu explico por que eu fiz essa escolha, Felipe. Para mim, porque o principal problema tem sido a defesa. Dizem que a defesa de justiça para minorias, para grupos que são definidos por características de identidade. Acaba sendo e tem sido, assim, uma defesa de tratamento especial, né? E também uma atitude hostil com os grupos que estão de fora desses grupos eleitos para serem defendidos. Então, por exemplo, transformaram a palavra privilégio numa coisa feia. E assim, você falou em conceituação. Conceituar é difícil, porque conceituar plenamente é dar uma teoria completa do que é uma coisa. Eu prefiro caracterizar. Certo. Então, eu caracterizei o que é o identitarismo e eu fiz uma escolha, por exemplo, de que foi dizer é uma federação de movimentos que é interna ao progressismo. Daí eu já excluo o nativismo da extrema-direita, o hitlerismo, o nazismo. É uma escolha que eu fiz e tem um nível de arbitrariedade. Há quem discorde, tudo bem. Agora, eu caracterizei dessa forma para ficar bem claro para o leitor o que eu estou criticando. Mas é um recorte do objeto de estudo que você fez para esse livro, no tempo, no espaço, porque se misturar tudo também, aí é uma enciclopédia. Né? Sobre o woke que você citou, eu faço um paralelismo ali com outro termo brasileiro, bem brasileiro, que é lacração.
e o verbo lacrar. Então, o verbo lacrar era usado nesse setor do progressismo identitário, que a gente pode chamar assim também, de uma forma que era assim, era legal. Ah, lacrou, parabéns, né? E nos Estados Unidos, ser woke era uma coisa legal também. A primeira vez que apareceu no sentido mais moderno foi lá pelos anos 90, num jornal universitário do movimento negro. Então, e as duas coisas, nas duas culturas, passaram por essa evolução convergente, o paralelismo evolutivo, que a gente chama na biologia, de chegar a virar uma coisa pejorativa. Por quê? Porque as táticas são, muitas vezes, assim, chatas, né? Então, virou pejorativo até dentro da própria esquerda, né? Já se fala que está lacrando de uma forma pejorativa agora. Então, foi muito interessante a evolução de uma década, mais ou menos, nesses dois termos, nas duas culturas ao mesmo tempo. Mas o termo woke, ele surgiu nesse mesmo contexto, dessa referência ao identitarismo? Surgiu um pouco antes, porque a data que eu estou usando para início do movimento identitário como ele é agora é 2011. Por quê? Porque lá no movimento Occupy Wall Street, em Nova York, né, o pessoal lá batendo bumbo e tal, e pedindo alguma mudança meio nebulosa, e condenando 1% mais ricos, eles faziam o que eles chamavam de lista progressiva, que era assim, mulheres falam antes de homens, mulheres negras antes de mulheres brancas, mulheres negras lésbicas antes de mulheres negras heterossexuais. Então já era uma inversão de uma hierarquia, que aliás é uma hierarquia mais percebida do que real, em que a pessoa que era declarada mais oprimida possível por características identitárias tinha prioridade de tratamento moral, como é a prioridade de falar antes de todo mundo. Então começou ali, mas o uso do termo woke, como te falei, é anterior, anos 90 até antes disso, é só o que eles chamam de Ebonics, que é meio que um dialeto do inglês, mais falado pela comunidade negra, que só quer dizer acordado, estou desperto, né? Porque eles usam o particípio dessa forma, em vez de awaken, que seria o correto, pelo menos da gramática do inglês americano, eles usam woke como particípio, né? Eles usam o passado, o pretérito perfeito como particípio. Enfim, quem for linguista que explique melhor que eu. Um comentário rápido, o Dr. Teixeira vai perguntar aqui, trazer um assunto dele. É que você tocou num tema que eu acho interessante, sobre o qual eu refleti e até escrevi ou comentei alguma coisa semanas atrás, porque a gente deu uma notícia aqui de um concurso da Defensoria Pública de São Paulo que tinha cota para pessoas trans. E aí eu até fiz uma pergunta no story do Instagram, porque eu sempre fico pensando qual é a prioridade dentro dessas minorias, já que eles... que defendem esse identitarismo, buscam compensar, de alguma forma, é a expressão que eles utilizam. Então, havia ali uma cota para pessoas pretas, havia uma cota para pessoas, acho que, deficientes, e havia uma cota para pessoas trans. Agora, se o trans for rico... e uma pessoa branca for pobre, quer dizer, qual é a hierarquia que vale mais, né? E às vezes você precisa refletir, até as pessoas na hora de opinar muitas vezes não se dão conta disso. Mas a gente volta a esse assunto. Vai, Duda Teixeira. Mas o que você acha dessas medidas para corrigir essa realidade? Porque o identitarismo tem essa ideia de que você tem alguns grupos que são desfavorecidos. Então, mulheres, negros foram historicamente... prejudicados, então é preciso fazer alguma coisa para consertar isso. Então as cotas, por exemplo, o que você acha dessa solução? É uma solução que conflita com o valor da democracia liberal que a gente herdou, que é o do tratamento igual de indivíduos, né? E eu até inverteria um pouco a questão, em vez de falar só dos desprivilegiados, pensar nos privilégios, porque o Thomas Sowell, por exemplo, mostra na análise cultural que ele faz de vários grupos que os alemães, descendentes de alemães, fizeram cervejarias no mundo inteiro, né, e enriqueceram com elas, da China ao Brasil. E aí eles se dão bem, são um grupo mais rico da sociedade. E em que parte disso, né, qual foi a injustiça? Que injustiça está envolvida nisso? Nenhuma, né? Então são tantas circunstâncias envolvidas nos resultados para cada grupo. Primeiro que eu não acredito que a sociedade necessariamente tenha mecanismos, ou como chamam, estruturas, que condenem um grupo a uma certa posição de uma forma tão intensa que não há nada que os indivíduos possam fazer. Então, acho que isso é uma visão até cínica e derrotista da justiça social, que é outro termo que abusam, né? Porque se as forças contra um determinado grupo forem tão fortes que o indivíduo perde
totalmente todo tipo de recurso para subir na vida, como a gente diz. Então, é uma visão cínica, na verdade, é uma difamação da própria sociedade, que é um elemento que eu dou ali, inclusive, na minha caracterização de identitarismo, que é a oikofobia. Eu tirei isso do filósofo britânico conservador Roger Scruton, que é a oikofobia. É até um neologismo que ele, meio que parodiando os neologismos que o identitarismo também usa. É uma aversão à própria cultura. Então, quando você diz que a sua própria cultura em que você nasceu, ela é feita de estruturas insuperáveis pelo indivíduo, costuma não ser exatamente assim, né? Nem mesmo lá nas castas indianas é tão fatalista assim. Então, quando a política é voltada para o grupo, ela já está competindo com as oportunidades dos indivíduos. Tá, mas como é que você vê a situação dos negros, por exemplo, que são descendentes aqui no Brasil dos escravos? Não faz sentido fazer essa avaliação de que eles foram prejudicados? Claro que faz sentido fazer essa avaliação. Eu só sou cético quanto à solução ofertada para isso, que é o tratamento especial. Porque não deixa de ser um tratamento especial às cotas. O pessoal fala, mas a concorrência é a mesma, tem tanto mérito quanto. Tá, se tem tanto mérito quanto passar numa universidade, por exemplo, pelo sistema de cotas, então por que a cota está ali? Né? É a primeira pergunta que a gente faz. Se a condição de competição é igual, né? No fim das contas, Duda, eu acho que o identitarismo ele é uma nova tentativa de elevar a igualdade de resultados a um status de respeito que tenha a igualdade de oportunidades de tratamento. Então, a esquerda ela deu com burros na água no projeto socialista comunista de igualdade de resultados entre classes. E o identitarismo é uma tentativa de dar uma credibilidade para a igualdade de resultados entre grupos humanos definidos de uma forma perigosa. No caso das cotas, um desafio que eu até coloquei no livro, eu sempre faço os defensores das cotas, quando a gente viu no IFPA, o Instituto Federal do Pará, uma tabela lá dizendo crânio é dessa forma ou não é, para decidir quem era favorecido ou não com a cota. O formato do crânio, o formato do nariz, a cor da pele, assim, parecia uma tabela da ciência racial e racista do começo do século XX. Eu não encontrei até agora nenhum defensor das cotas que achou aquilo bonito ou defensável. Por que não? É porque o instrumento sugerido é o paquímetro, é a régua para medir as características faciais das pessoas? Porque quando é o tribunal racial, que é o termo pejorativo que eles chamam de tribunal de heteroidentificação da autodeclaração, parece de George Orwell isso aí, né? Heteroidentificação da autodeclaração. É contraditório isso aí, né? Só para explicar, o sujeito se declara preto e aí tem um tribunal para avaliar se ele é preto mesmo. É disso que você está falando. É disso que eu estou falando. Em geral, na tentativa de acesso a uma universidade. Isso, aí eles chamam de comissão de heteroidentificação, ou seja, identificar por outra pessoa, de uma autoidentificação. E o padrão legal brasileiro é que raça é autodeclarada. E eu defendo isso, acho correto isso. Então, o meu desafio por que o problema só começa quando o modo de mensurar qual é a raça da pessoa vai ficando objetivo? Porque o olhômetro da comissão não é um problema também? Quando passa do olhômetro para o paquímetro, aí que fica imoral? Então, esse convite, né, mais que um desafio, é um convite, na verdade, para as pessoas que defendem as cotas pensarem. Por que eu acho errado o Instituto Federal do Pará querer medir narizes para decidir quem entra ou não entra? Enquanto eu acho certo uma comissão bater o olho e falar, é negro, então entra. Não é negro, não entra. E a gente tem, né, uma massa aí de milhões e milhões de mestiços, que a gente anda chamando de pardo, o IBGE chama de pardo, e as injustiças já foram muitas, documentadas, né? Gêmeos, um gêmeo foi declarado negro, outro não. Então a gente tem essa intuição, acho que todo mundo, inclusive os defensores, tem alguma intuição de que há algo errado ali. Por isso que dizem que é uma política temporária. Mas como diz o Thomas Sowell, grande intelectual negro americano, é um temporário que se torna eterno. Eu ia justamente frisar aqui, para quem não conhece, o Thomas Sowell, autor de Intelectuais e Sociedade, vários outros livros brilhantes, é um dos maiores intelectuais do mundo, está aí em idade avançada, né? E escreveu durante essas últimas décadas muitos artigos para a imprensa, a gente lê os livros dele, e ele é de origem pobre, é preto e conseguiu produzir toda essa obra fantástica e certamente perene, e ter a repercussão e ter um padrão de vida sem qualquer tipo de cota, etc. Ele, inclusive, cita muitas vezes o caso dos asiáticos nos Estados Unidos, que não tiveram essa defesa
ideológica por parte de um grupo político ou de uma corrente ideológica, em geral a esquerda, tiveram que enfrentar as adversidades e conseguiram. Quer dizer, eles não foram tratados como coitadinhos, não se colocaram nessa posição e muitas vezes tiveram um resultado melhor. Você citou a questão da igualdade de resultado. Isso é muito colocado no debate público americano, né? Porque tem uma diferença que às vezes se perde, que é a diferença entre você buscar oferecer uma igualdade de oportunidades e você querer impor uma igualdade de resultados. A igualdade de resultados, ela é impossível, faz parte da natureza humana que algumas pessoas vão ter mais talento, vão ter mais esforço, vão ter mais energia, que isso vai ser distribuído de uma maneira diferente. Então, a tentativa de você igualar, ela necessariamente tem um viés autoritário? Sim, eu acredito que tem um viés autoritário quando há plena ciência de que aquilo vai afetar os indivíduos na capacidade de competir igualmente com os outros. A gente pode falar, por exemplo, do exemplo dos sexos, dos gêneros, né? Já é bem sabido na sociologia, na psicologia, que, na média, homens e mulheres têm interesses diferentes. E aí, se você coloca... Toda profissão vai ter que ter 50%, ou seja, uma igualdade de resultados. Exatamente. De paridade dos sexos em toda profissão. Qual é o que querem fazer na política no Brasil. Isso impõe um custo, né, social sobre como aquela profissão vai ser exercida, porque você vai estar colocando muitas vezes pessoas que não têm interesse genuíno naquela profissão. Por exemplo, se forçar as creches a terem professores homens para as crianças, né? Se for tentar forçar uns 50%, que a gente sabe que a maioria das professoras de creche são mulheres, por interesse genuíno e espontâneo delas, né? Então, e o pessoal identitário, assim, inventa teorias da conspiração, que é a sociedade que faz um brainwash na pessoa para ela pensar daquele jeito. Não, é espontâneo mesmo. Então, quem vai pagar o preço se tentarmos ver a cota do professor de creche para homens? As crianças, né? Porque vai ter homens ali sem interesse nenhum na profissão, que vão fazer um trabalho de menor qualidade. Então, e é assim, qualquer coisa que a gente pensar, tentar forçar engenheiros a serem 50% mulheres, também vai entrar mulheres desinteressadas pela profissão. O basquete da NBA ter mais brancos, né? Muitas vezes os intelectuais americanos à direita citam esses exemplos para mostrar que cada profissão tem um tipo de demanda diferente, né? Desperta um desejo diferente em pessoas diferentes. Aqui no Brasil tem um exemplo bastante emblemático disso na política, que os próprios partidos eles colocaram ali uma taxa de 30% que seria destinada às candidaturas femininas e eles próprios não conseguiram cumprir. E aquela verba que tinha que ser encaminhada para as campanhas de mulheres, ela acabou sendo desviada em esquemas com laranjas, etc. E depois eles próprios, incapazes de fazer aquilo que pregavam, voltaram atrás e desistiram daquela cota. Então, essa tentativa de impor, ela parece uma coisa do Estado centralizado, né? Remete a gente aos piores regimes. Diga, Dudu. Por que alguns grupos são acolhidos pelo identitarismo, então obesos, LGBTQIA+, mulheres, e outros, por exemplo, judeus, os asiáticos, que não são? O que eu acho interessante nos critérios de escolha dos grupos favorecidos é que, assim, a gente já sabe, pesquisa aí do John Tooby e Leda Cosmides, é um casal de cientistas da psicologia evolucionista. E eles mostraram basicamente o seguinte em pesquisas, que o ser humano ele tem um instinto tribal. Só que qual é a tribo? É uma coisa enormemente maleável. Como muitas vezes a gente viu na escola o experimento da professora com cor de olhos, ou então aquele filme A Onda. Tem muitos exemplos assim, de mostrar que é para mostrar as tendências tribais do ser humano. Só que as tendências tribais do ser humano, elas competem com outros instintos do ser humano. Por exemplo, todo mundo tem um pouco de auto-engano de pensar que é mais atraente do que de fato é, ou mais fit do que de fato é. E, então não tem um movimento anti-feiofobia, porque ninguém quer se declarar feio.
vai contra justamente essa outra tendência que a gente costuma se declarar mais bonito do que de fato é. Então, não se declarar, né? Ou não se declarar. Então, as coisas escolhidas como raça, sexualidade, grupo identitário de sexualidade, gênero, sexo, e até deficiências também virou um tema do identitarismo. Há esse limite, eu acho que é quando esse instinto tribal, porque, como eu disse, a tribo pode ser qualquer coisa, então o identitarismo tira proveito disso, declarando, a minha tribo é o meu gênero, minha tribo meu time de futebol. É minha homossexualidade. Ele reforça que é legal se afirmar isso. Isso. É legal você pertencer a essa categoria, a essa tribo. Sim, aí exaltação. Isso é um instinto humano universal, e até pessoas que têm um projeto mais racionalista de vida têm que ter uma autovigilância para tomar cuidado do quanto até onde você está disposto a ir pela sua tribo. O quanto auto-engano, a irracionalidade você se permite para defender a sua turma. Então, a gente fala, né, vai procurar a sua turma, mas todo mundo quer procurar a sua turma, essa é a verdade. Então, o que foi escolhido não foi uma coisa muito consciente, eu acredito que foi, mas foi uma coisa que calhou também com o movimento histórico desses temas serem tratados. Os anos 90 era um tempo, eu falo no meu livro, era um tempo de consenso muito defensável. Você via filmes da Whoopi Goldberg, Família de Dinossauro, tinha um bom consenso do que era racismo, o que era preconceito. E aí, de 2010 para cá, que esse consenso, que era mais liberal, que era de tratamento igual, era de remover barreiras da discriminação injusta e do preconceito. Essa era a ideia de combater o preconceito até o começo, até os anos 2000, 2010. E aí o identitarismo veio nessa onda de 2010 para cá, 2011, com a fundação lá no Occupy Wall Street, e mudou a abordagem completamente. Não passou de tirar as barreiras para os indivíduos para impor fardo nos outros para tratamento especial dos indivíduos. Exatamente. Com base no grupo coletivo. Perfeita essa distinção. Quer dizer, era mais saudável antes. Era, com certeza. Quer dizer, e a gente preserva isso. Quer dizer, a gente combate o racismo, combate esse tipo de preconceito, de ações contra determinados grupos. O Joaquim Nabuco, o mais influente dos abolicionistas brasileiros, lutou lá contra a escravidão, né? Você tem um histórico no Brasil de pessoas que realmente combateram o racismo, agora sem ser militantes ideológicos identitários que queriam impor ao resto da humanidade a maneira certa de falar determinadas expressões, etc., de você olhar, de você pensar, de você colocar aquelas pessoas, inserir no mercado. Então, assim, eles começaram a se meter em diversos ramos. Né? E até o ponto em que o identitarismo tem uma herança intelectual, e ele tem, e eu mostro no livro um pouco disso, dá para ver o abandono desse universalismo. Por exemplo, o abandono das ideias do Martin Luther King Jr. Eles passam a dizer que não é para ser colorblind, que era o termo que resume a ideia do Martin Luther King, que ele diz, eu tenho um sonho que os meus filhos, né, e negros e os brancos se sentem à mesma mesa, né, e sejam julgados pela qualidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. Exatamente. Aí eles inverteram isso foi feito na teoria crítica da raça, que é um offshoot, uma continuação da teoria crítica que tem nomes como Marcuse. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Herbert Marcuse, quando a gente vê aquela tirinha que fala que o Karl Popper é a favor da censura, na verdade a ideia ali é do Marcuse. Só colocaram o Popper como testa de ferro, porque é um filósofo liberal, mas a ideia ali o que é a ideia real? Se chama tolerância libertadora. Na verdade é uma intolerância. Ele fala, a tolerância libertadora significa não tolerar a direita e tolerar a esquerda. Basicamente é isso. Quando a Anísia Trindade sai ali do Ministério da Saúde e diz que é vítima de machismo, ou Silvio Almeida falou também que as acusações contra ele eram porque ele era negro, você vê aí também identitarismo? Eu vejo pela velocidade e automatismo pelo qual dão essa explicação para tragédias pessoais, que com certeza para ela foi uma tragédia pessoal ter sido demitida. Ok, e eu entendo. Eu sou gay e às vezes eu penso, eu fui tratado dessa forma ou de outra por ser gay? Só que a resposta da herança iluminista existe evidência que foi porque eu sou gay? É preciso fazer essa pergunta. Se a pessoa não faz sequer a pergunta e já presume que é porque ela é mulher, porque ela é negra, porque ela é gay, isso é identitarismo.
Isso não é uma avaliação da realidade como ela é. Tá, Você sabe que se a Anísia trouxesse alguma evidência, né? Olha, aqui eu tenho uma comprovação, um e-mail que eu recebi, né? Mas ela não traz evidência nenhuma e aí meio que imagina que todo mundo vai entender claramente sem olhar nada ali, né? Racionalmente, né? E aí é identitarismo porque é um preconceito, né? É dogmático e é presumido. Inclusive, o identitarismo tem uma faceta de que ele é a teoria da conspiração socialmente aceita. Pelo menos num grupo político, né? Por que eu digo isso? Porque aí falam, mas racismo não é só tratar mal a pessoa por características raciais superficiais. Racismo é uma estrutura da sociedade. Então, sou assim, conspiratório e fantasmagórico. E, às vezes isso é feito pelos identitários porque eles querem licença moral para praticar justamente aquilo que eles alegam combater. Então, se o racismo não é eu tratar mal outra pessoa por causa de características superficiais, então eu não posso ser racista nunca, porque racismo depende de poder e depende de uma estrutura social fantasmagórica que eu nem preciso definir direito, que é o caso do Silva Almeida, nunca definiu direito o que é isso, né? Então, e existe esse elemento não estou dizendo que é o caso do Silva Almeida ou da Anísia Trindade, mas já vi muitos casos de identitários que agem de forma racista, se expressam de forma racista ou preconceituosa contra vários outros grupos que eles chamam de privilegiados pejorativamente, e porque eles usam essa fantasia, racionalização, que não é a mesma coisa que ser racional. Racionalização é criar histórias para si mesmo, justificar para si mesmo as coisas de forma errada, inclusive. Então, racionalizam. O racismo, na verdade, ele é uma questão de poder e estrutura, e aí a pessoa age de forma racista, né? Então, dá para ver o conflito ali entre o que sempre foi racismo e ainda é no dicionário e o que aquela pessoa está alegando que é racismo, que é uma coisa nova e vem do identitarismo, vem desse movimento político. E tem uma premissa de que todas as pessoas que fazem parte dessas minorias, identificadas por alguns traços físicos, elas são presumivelmente boas. E todas as pessoas que não fazem parte dessas minorias, elas devem ser vistas como malignas de alguma forma. Então, começa a haver problemas, porque evidentemente em todos os segmentos da sociedade você tem pessoas boas, você tem pessoas ruins, você tem pessoas com mais ou menos caráter, e isso gera uma confusão danada. Agora, você me fez lembrar de um comentário que eu fiz na eleição de 2018, acho que foi quando Jair Bolsonaro foi entrevistado no Jornal Nacional, porque uma pergunta tinha uma premissa que usava os dados do grupo gay da Bahia sobre assassinatos de homossexuais no Brasil. E aí eu fiz uma análise daqueles dados para mostrar que aquele número era impossível, o número que estava sendo usado na pergunta. E tem algo muito intrínseco aos expedientes desse movimento identitário, que se você questiona os dados que ele fornece para legitimar a causa, logo você é contra todo aquele grupo. Na verdade, você só está querendo ter uma discussão honesta. Então, eu estava mostrando que eles buscam atribuir à homofobia todo o assassinato de gay no Brasil, um país onde morre cerca de 50 mil pessoas por ano. Já morreu mais de 60 mil, agora está em pouco mais de 40 mil por ano. Então, morrem pessoas pretas, brancas, gays, héteros, homens, mulheres, gordos, magros, morrem porque são assassinados em diversas circunstâncias. Então, não dá para dizer que todas as pessoas que eram gays, elas foram assassinadas por serem gays. Evidentemente, existem as pessoas que são assassinadas por serem gays. Sim. Mas para isso, precisa daquela palavrinha que você bem mencionou, evidência. Sim. E eles ignoram absolutamente a evidência, eles que eu digo os militantes, radicalizados, identitários. Você antecipou um trabalho que eu fiz então, Felipe, porque em 2019 eu publiquei um relatório, fiz com o meu colega David Agap, e a gente pegou todas as mais de 300 supostas mortes por homofobia relatadas pelo Grupo Gay da Bahia no ano de 2016. Fomos um a um, todos os casos checamos, né? E lembro de alguns, para dar alguns exemplos. Um morreu afogado, homofobia. Um casal de lésbicas, meio Thelma e Luiz, lá de Goiânia, que eram traficantes, estavam disputando o território com outros traficantes, foram mortas por isso.
Homofobia também. Inclusive já foi proliferando, as fobias foram se proliferando. Agora tem uma fobia para cada grupo. Eu pensei, o preconceituoso é o Carlos Linneu, então, grande classificador, né? Então ele olha, ele tem um preconceito específico para lésbica, outro para trans, outro para gay, outro para gordo, etc. Eu acho que não é assim a cabeça do preconceituoso. Mas a gente foi achando casos esdrúxulos, inclusive, assim, casos chocantes, né? Eu lembro de uma mulher trans, uma travesti, que levou 90 facadas, mas esse caso foi na Itália, e a estatística é sobre o Brasil. Exatamente, também examinei alguns casos naquela época, e aí eu fui ver a investigação e tinha até gente responsável, delegado, policial, dizendo que não havia evidência disso. Na verdade, que havia evidência no sentido contrário. Sim, e eu falei com o fundador do Grupo Gay da Bahia, Luiz Motti, o historiador. Exatamente. E aí eu falei, por que vocês incluíram o Afogado como uma vítima de homofobia? Porque a homofobia é estrutural. Tá. E aí eu fui atrás de um relatório do Ministério dos Direitos Humanos, acho que do governo Lula II, que o GGB é citado. E aí tá lá, tava algo assim. Por que a homofobia é estrutural? Porque os nossos dados mostram. Então, virou um círculo perfeito, né, de lógica, né? Lógica circular. E o Luiz Motti, ele nunca deu o braço a torcer, ele fala que, ele, no máximo fala assim, há buracos nos nossos dados, há coisa, mas no fim das contas, a minha conclusão, depois de brigar com essas ONGs por anos, que é mais de uma agora, é que elas seguram a verdade como refém. Enquanto o governo não der dinheiro para as ONGs, eles vão continuar alegando que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo inteiro, sem comparar nosso país com nenhum outro país. Então... Excelente. Excelente comentário e só um acréscimo para muita gente no Brasil, porque aí ampliar, né? A gente está falando aqui de um tema bastante específico, mas até hoje, com todo esse duelo tribal, com lulismo, bolsonarismo, para muita gente, vale a pena mentir em nome da causa. É contra isso, inclusive, que, em geral, a gente luta com o nosso jornalismo, porque não vale mentir em nome da causa. E a gente vai lá e refuta a mentira, seja sobre quem for. E quando a gente refuta uma mentira, por exemplo, sobre o Bolsonaro, ou sobre o Lula, ou sobre o Moraes, a gente critica todos eles. Mas se você refutar uma mentira sobre alguém que a pessoa não gosta, ela fica irritada com você, porque para ela tem que correr a mentira sobre a pessoa que ela não gosta. Ela quer que as pessoas acreditem na mentira. Então vale a pena. Às vezes por esse desvio moral, esse desvio de cara, aquele mesmo das pessoas que aceitam o corrupto se for do próprio grupo, né? E às vezes, como você colocou, é uma militância mais oportunista que está ligada na boquinha, na mamata. Agora, essas organizações, essas ONGs, como o Grupo Gay da Bahia que você citou, elas foram bem-sucedidas, né? Porque elas conseguem novos adeptos, elas conseguem difundir a ideologia, o que hoje é ensinado nas universidades, recebem dinheiro do governo, como você citou. O que explica esse sucesso, o que elas têm hoje aqui no Brasil? Dudu, eu acho que é a mesma dificuldade que a gente tem de mostrar por que o comunismo é tão repugnante quanto o nazismo. O nazismo, ele é repugnante de cara, né? Queremos destruir os judeus, queremos destruir os ciganos, queremos destruir os gays, inclusive, também. O comunismo é aquela mensagem, é igualdade, é justiça social, então é o lobo em pele de cordeiro, né? E a mesma coisa com o identitarismo, né? E eu explico isso. Por quê? Segundo o psicólogo social Jonathan Haidt, usa a teoria dele de o que é esquerda e o que é direita. O autor da Mente Moralista. Isso. Então, a teoria dele chama a teoria das fundações morais. Então, seriam 5 fundações morais, coisas inatas. Ele fala inato, mas ele não se compromete com a ideia de que vem dos genes. Mas são dessas 5 fundações, a esquerda prioriza uma, que é de oferecer cuidados apercebidos como oprimidos e evitar danos a eles também. Então, eu falo assim, você pode pensar nessa esquerda, no identitarismo, no progressismo identitário, como aquela mãe que mima os filhos. Então, é muito mais difícil você mostrar onde está o erro de mimar um filho com a mãe superprotetora do que... e é mais fácil mostrar o erro de um pai que espanca os filhos. Sim. Então, são erros diferentes, são danos diferentes, inclusive. Mas não precisa ser tão explícito e a mensagem não precisa ser negativa de cara, como é a do nazismo. Desde o livro Mein Kampf era negativa a mensagem, né? Então, requer um pouco mais de pensamento, um pouco mais de cuidado intelectual você descobrir por que a defesa da igualdade pode dar em tragédias.
Eu escrevi sobre A Mente Moralista, do Jonathan Haidt. Quem quiser se aprofundar, porque eu fiz praticamente um resumão do livro e uma aplicação dele para esse cenário atual de lulismo versus bolsonarismo. Está no artigo O Maniqueísmo Raiz de Lula e Bolsonaro, publicado quando eu era colunista no UOL. Quem quiser procurar no Google, tem lá. Mas aproveitando isso, esse tempo, você falou da fundação, né? Muitas traduções colocam ali como matriz moral, né? A palavra que ele usa ali são vários pilares que a mentalidade mais propensa a ir para o lado da direita tem, mais propensa a ir para o lado da esquerda tem. E você citou justamente o cuidado. Eu tenho cada vez mais refletido sobre isso, que muita gente que tem esse pilar muito forte, às vezes eu até conheço socialmente profissionais da área da saúde que têm isso muito exacerbado, né? O cuidado com o outro. E muitas vezes algumas dessas pessoas, não dá para generalizar, elas ficam mais suscetíveis à propaganda ideológica em relação a pessoas que seriam oprimidas. Você não percebe isso? Quer dizer, a pessoa que tem aquele desejo de cuidado, ela acaba sendo manipulada? Sim, com certeza. E a própria pessoa que está recebendo o cuidado, ela fica menos resiliente, né? Porque o resultado de se mimar uma criança é um adulto pouco resiliente emocionalmente. Então, vai se ofender mais fácil com palavras dos outros, vai querer censurar, né? Tô até pensando que um certo ministro foi muito mimado quando criança aparece, às vezes. Então, e sim, você tem razão que há uma atração meio que espontânea. Qual é o sinal? A gente pode perguntar, se tanta gente é tão propensa ao tribalismo e a seguir cartilha pronta, o que é o contrário disso? A pessoa que usa a própria cabeça. Qual é a marca dessa pessoa? Costuma ser a combinação surpreendente de crenças. Então você pega ali um evangélico vegano. Sim. Você pega essas combinações legais e surpreendentes aqui, mostra que aquela pessoa usa a própria cabeça. Às vezes para conclusões ruins, mas usa a própria cabeça. Ela não parece ser como estereotipada, possuída pela ideologia, como diz o Jordan Peterson. Interessante. Ele agora nos Estados Unidos teve uma super reviravolta com o Trump, que pegou uma caneta lá e proibiu todas as políticas DEI, né? Diversidade, igualdade, inclusão. Acho que tem alguma chance de, em algum momento, também isso acontecer aqui no Brasil? E você acha que lá nos Estados Unidos vai dar certo? Olha, o que eles estão fazendo o problema é tirar o band-aid de uma vez só, né? Eu acho que algumas das políticas, inclusive do Elon Musk no Doge, e nessa aí de acabar com DEI, com diversidade, equidade, inclusão, porque o termo é equidade, né? E esse termo costumava ser no dicionário igualdade e equidade são sinônimos, mas equidade dentro do identitarismo significa o quê? Igualdade de resultados. Até um ponto que eles fazem de trocar a palavra para pregar justamente isso. E o que está acontecendo com essa política do Trump? Começaram a maquiar, né? Trocar o nome do cargo, né, quando é no governo federal, que foi onde ele tem poder de tirar esses programas, né? Então, e teve até uma polêmica com os controladores de voo, né? Exatamente. Que estava tendo política de diversidade, equidade e inclusão, ou seja, cotas, para resumir, é cotas mesmo, cotas identitárias, que levam em conta a cor, a sexualidade e tal dos controladores de voo. Imagina, uma profissão desse tipo, o foco na meritocracia ou no desempenho tem que ser completo. E o problema não é que não existem negros, gays, trans que sejam bons controladores de voo. O problema é que quando você introduz esse critério, já é uma distração, já é um custo de oportunidade do recurso que você precisa aplicar, porque é difícil achar pessoas competentes por qualquer função. Eu fui coordenador de escola de inglês, é difícil achar uma pessoa com a fluência 100% do inglês, né? E até numa capital, então é difícil. Então, quando você está preocupado com a cor da pessoa, a sexualidade da pessoa, você gasta recursos nisso que faltam na hora de selecionar bem por competência. Independentemente da cor, de qualquer outra característica de identidade. Nós temos um episódio do podcast sobre esse assunto e sobre vários outros de aviação, que foi com o Lito Souza, entende muito dessa área, e nós tratamos dessa questão lá do acidente, da colisão do avião comercial da American Airlines com um helicóptero militar perto do aeroporto de Washington, que gerou essas falas do Donald Trump sobre as políticas de diversidade. Está aqui na playlist do podcast OA. Agora, muitas vezes a gente vê, já que você citou o Trump, aí o Duda perguntou sobre políticas da direita, agora, teoricamente direita, né? A gente, enfim, às vezes debate essas questões também. De um lado você tem pessoas com esse pilar do cuidado que são muito suscetíveis a acreditar na propaganda identitária.
porque as pessoas, evidentemente, elas podem ter a empatia, a compaixão, a solidariedade, mas daí a acreditar em certas narrativas, numa imposição de igualdade de resultado, vai um passo bastante grande. Agora, muitas vezes do outro lado da direita, na hora de reagir a isso, não vem muitas vezes uma certa truculência, porque eventualmente são pessoas que podem ser vistas por determinados segmentos da sociedade como mais firmes e é isso mesmo, etc. Mas, para muita gente, aquilo soa muito troglodita. Uhum. As reações, às vezes, elas não acabam gerando mais polarização, mais distanciamento, menos diálogo entre os segmentos da sociedade? Concordo contigo, eu posso até dar um exemplo concreto. O governo Ron DeSantis andou... Na Flórida, andou exagerando na caça às drag queens, tá? Eu soube de histórias até de gente que mora lá. Então, tudo começou com uma coisa estranha, porque drag queen sempre foi entretenimento adulto de casa noturna, LGBT. Aí, de repente, até para lacrar mesmo, o pessoal começou a colocar as drag queens para ler historinha para criança. Tudo bem com isso. Pode colocar um palhaço, né? Até tem gente que acha que drag queen é um tipo de palhaço. Eu não acho, tá? Mas eu acho que foi longe demais na truculência nisso. Outro exemplo que eu posso te dar. Eu acho um absurdo essa ideia de bloquear a puberdade das crianças que sofrem de disforia de gênero, que é o termo técnico de um dos manuais de psiquiatria. E concordo até em banir, né? E eu acho que a política que o CFM estabeleceu no Brasil é boa, porque a criança, o menor de idade, precisa de autorização dos pais ou responsáveis para fazer algum... Cirurgia de mudança de sexo. Não só a cirurgia não, essa é 18 anos mesmo, precisa ser maior de idade. Mas tratamentos hormonais, né, que eles chamam de tratamento hormônio cruzado, eles chamam. Conselho Federal de Medicina, certo? Isso, o Conselho Federal de Medicina tem essas diretrizes, eu acho até sensatas. Bloqueio de puberdades é uma coisa somente de caráter experimental. Lá na USP bloquearam puberdade sem crianças, tá? Inclusive eu conto essa história no livro do chefe do ambulatório que faz isso, me bloqueou no WhatsApp quando eu fiz perguntas difíceis. Enfim, mas o meu ponto é, todo esse tema eu concordo bastante com os conservadores, com os liberais também, que querem proteger as crianças. Até um cuidado, dá para ver que a direita também tem preocupação com cuidado, né? Não é que não liga para cuidado também. Só que aí eu acho que começou a respingar de uma forma truculenta contra toda a comunidade trans, né? Que nem é uma comunidade em si, mas enfim. E já se fala, e eu já vi influenciadores importantes dos Estados Unidos falando em limitar as liberdades das pessoas trans de usar o hormônio que elas bem entenderem em seus corpos adultos, fazendo uso de suas próprias faculdades mentais para isso. Então, sim, eu concordo que está tendo um exagero na resposta também. Agora, só quer falar? Fala. Não, você acha que você comenta isso no seu livro, né? Que as famílias mais progressistas, mais esquerda, você tem uma chance maior dos filhos se declararem LGBTQIA+, não é isso? Sim, é uma estatística da FIRE que eu peguei para mostrar, primeiro que eu defendo que existe uma base genética na variação da atração sexual espontânea que as pessoas desenvolvem na puberdade. Eu sei que existe uma base genética, só que tem agora também um fenômeno, para complicar tudo, um fenômeno novo, que eu chamo de contágio social, de autodeclaração. Autodeclaração como o quê? Como LGBT. E aí inventa as outras letras lá. E isso era uma evidência de que tem algo a ver muito mais com a ideologia do que com coisas espontâneas e naturais para aquela pessoa. Qual era a evidência? Que entre universitários mais de esquerda nos Estados Unidos, a quantidade que se declarava LGBT há poucos anos atrás, que acho que esse dado é de 2022, era 49%. Entre os universitários conservadores, 5%. Então, e esses 5% casam com a revisão de estudos de 2016, que foi feita, inclusive, para responder ao presidente de Uganda, quando ele perguntou para o Obama se ser gay era biológico. Então, fizeram esse artigão em 2016, muito bom. Um dos autores é o sexólogo J. Michael Bailey. E lá eles falam uma estimativa conservadora, não no sentido político conservador, mas de cuidado, de quantos LGBT existem naturalmente na população, 5%.
Então, 5% nos estudantes universitários conservadores, 49% nos estudantes universitários que se dizem muito progressistas. Ou seja, é uma autodeclaração que parece divorciada do que a pessoa sente espontaneamente ao olhar pelos dois sexos, que são só dois, sinto muito. Mas a pessoa faz essa declaração por quê daí? Porque você acha que ela é meio... Se sente meio obrigado a se declarar LGBT para falar para os amigos isso? O que é? Quando o ambiente político é dominado pela fundação moral de cuidado e dano, há um incentivo para você se auto-identificar com o grupo que recebe o cuidado. Tá? E o Thomas Sowell mostra isso também, que Exatamente. basta criar a cota para um determinado grupo que explode o número de pessoas que se autodeclaram dentro daquele grupo. Inclusive é uma coisa que passa a ser interessante sobre determinados aspectos. Embora a militância não queira reconhecer, porque vai dizer, não, são oprimidos, ninguém quer ser e tal, mas a gente sabe que isso ocorre. Essa autodeclaração não necessariamente é desonesta e mentirosa. As pessoas têm diversos mecanismos pelos quais elas têm auto-engano, é acreditar na própria falsidade. É inclusive uma forma de errar que é menos custosa para o cérebro, porque quando você mente, você está enganando duas vezes, porque você precisa fingir que acredita no que está dizendo. Agora, a pessoa auto-enganada, ela acredita no que está dizendo, só que ela está enganada, por definição. Então, é isso que eu vejo em autodeclaração. E tem um complicador aí também, porque as mulheres são mais flexíveis na sexualidade. A sexologia sabe disso. Então, o estímulo visual para a mulher pode ser muito diferente. Pode ser, os homens são mais estanques no que eles gostam de ver. Na atração sexual deles. As mulheres são mais maleáveis. É justamente nas meninas, nas garotas progressistas que está o carro-chefe dessa nova autodeclaração. Inclusive a bissexualidade autodeclarada é o grupo que mais explodiu nas minorias sexuais nos Estados Unidos, chegando a ser, agora eu acho que está quase 1/4 dos jovens americanos se dizendo LGBT, quando, repito, pelo que a gente sabia na ciência, até 2016, 5% era o número esperado. Né? Então já está aí 5 vezes mais do que o número esperado. Então é uma autodeclaração que é influenciada politicamente pelos grupos de colegas, de amigos, né, que influenciam mais a identidade dos jovens do que os pais. A gente sabe até disso na genética. 50% do que as pessoas são é mais ou menos governado pelos genes. O resto é o que a gente chama de ambiente não compartilhado, que esses estudos são com gêmeos. E muito desse ambiente não compartilhado são as amizades, são as influências sociais. Você falou 50% pelos genes e 50% pelo resto. Era esse o ponto que eu ia tocar. A gente chegou a ter, né, uma troca no Facebook, muitos anos atrás, a respeito desse tema, eu me lembro bem. Porque você está falando assim, de autodeclaração, mas assim, deixando no ar uma certa premissa de que essas pessoas podem não ser gays. E sendo, isso se deve à genética, mas você admite que pode haver pessoas gays por influência do meio em que elas vivem, elas acabam, vamos dizer assim, podendo se tornar ou podendo ter práticas sexuais nesse sentido? Eu não acho que porque assim, a seleção natural, que é o processo que faz aparecer as adaptações, ela não ignoraria isso, porque é muito importante para a reprodução. O que você detecta no outro que te acende o fogo da paixão, para ser bem poético ou brega. Então, eu não acho que é possível converter uma pessoa para uma sexualidade inteira, mas é possível fazer uma pessoa que tem só um pezinho aqui, outro ali, se autodeclarar que é mais uma coisa do que outra, porque nesse momento o incentivo social está nesse rótulo aqui. Declarar-se heterossexual é declarar-se parte do grupo opressor. E os jovens progressistas não querem ser opressores. Mas assim, você distingue a pessoa, sei lá, que experimenta de uma pessoa que seria, assim, inteiramente homossexual? Sim, a bissexualidade é o principal grupo, como eu te falei, mas tem uma fração de lésbicas e gays do sexo masculino também. Para te dar um dado, foi um estudo de um acadêmico britânico. Ele pegou os jovens americanos e perguntou, nos últimos 12... que você é? Então, a autodeclaração da sexualidade. Sim. E nos últimos 12 meses, você fez sexo com qual sexo? E aí, tinha essa coisa curiosa, porque antes, os bissexuais, principalmente os homens, lá nos anos 90, os sexólogos pesquisaram isso também, uma grande parte daqueles que diziam que eram bissexuais, e eles colocavam depois para olhar estímulos no laboratório, eles se estimulavam, eles eram gays que fingiam que eram bissexuais.
Esse fingir, como eu repito, não quer dizer que é a mentira, que é a desonestidade. Muitas vezes é um auto-engano. Então, se antes os gays se escondiam dizendo que eram bissexuais, porque ser bissexual parece que tem um pezinho na heterossexualidade, agora um pezinho na aceitação social. Assim. Exato. Agora é o contrário. Agora os bissexuais autodeclarados, se você vai testar o que você gosta, ou pergunta, como fizeram nesse estudo, com qual sexo você fez sexo nos últimos 12 meses, era o padrão heterossexual. Então, agora a gente tem, são bastante, principalmente no sexo feminino, muitas garotas heterossexuais se dizendo lésbicas e bissexuais. O padrão de comportamento delas é heterossexual, mas a autodeclaração é bissexual ou lésbica. Isso me lembrou análise de pesquisa. Acho que eu escrevi um tempo atrás a respeito disso, citando um livro, agora não vou me lembrar, mas é um desses livros americanos que mostra uma pesquisa de um jornal para fazer essa distinção entre autodeclaração e aquilo que as pessoas fazem na prática, que é isso que você está apontando, né? Existe uma distância, muitas vezes. Então, se pesquisou, quais são as seções do jornal que você lê? E as pessoas, na hora de responder, elas querem parecer mais interessadas assim, intelectualmente. Sim. Não, eu leio sobre política, eu leio sobre cultura, etc. E quando você ia medir, lá você tinha um outro resultado que as pessoas liam mais fofoca, página de esporte, celebridades. Então, assim, tem uma diferença entre a autodeclaração e aquilo que as pessoas fazem na prática. Quer perguntar? Agora, jogando para o campo da política, a gente tem aqui os conservadores fazendo campanha contra a ideologia de gênero. Pelos números que você está trazendo aqui, parece até fazer sentido, né? Porque assim, essas pessoas não querem que os filhos entrem nessas propagandas, né? De que, olha, é legal você ser progressista e ser LGBT, e aí você acaba meio que forçando um comportamento que não é natural da pessoa. É assim que você vê isso? Sim, mas eu me coloco no lugar dos pais que estão preocupados com filhos adolescentes, né? Qual é o preço disso? Porque não é uma questão, acho que cada vez mais raro aquele pai ou aquela mãe que é homofóbico mesmo, que não quer ter um filho gay de jeito nenhum. Mas o que é uma fonte de preocupação se eu aceitar meu filho, minha filha disse, eu sou bissexual e tal, isso pode levar, se for esse fenômeno novo, isso pode levar a tentativas, que é normal na juventude, tentar e experimentar, mas às vezes arruma um relacionamento que não reflete exatamente aquilo que seria espontâneo, que é mais uma pressão de grupo. Isso leva à infelicidade. Pais se importam com a felicidade dos filhos, acho que é o mínimo. Bons pais, pelo menos, boas mães se importam. Então, o identitarismo, com esses incentivos a se autodeclarar no grupo visto como oprimido, né, dogmaticamente assim, ele leva à inautenticidade, e a inautenticidade, por sua vez, leva à infelicidade. Dessa forma que eu vejo. Então, não é nem uma questão de homofobia sempre. Excelente resumo, né? Eu sou um tanto maníaco com o negócio de autenticidade, de reparar se as pessoas estão sendo autênticas, se não são. A gente faz aqui todo dia um programa e bota vídeos dos políticos e assim, é muito óbvio que eles não estão sendo autênticos, que eles estão forçando. Então, é um tema que me interessa muito. Agora, você conseguiu elaborar algum tipo de caminho para que esse identitarismo, e que, inclusive, trata as outras pessoas que têm divergência de ideias como homofóbicas, como racistas, etc., que ele vá se desmanchando, que ele vá desaparecendo, apesar, enfim, de já haver uma reação muito grande, inclusive do ponto de vista político, eleitoral, a esse movimento. Quer dizer, quais seriam os caminhos para que isso ficasse para trás e sobrasse aquilo que é legítimo, virtuoso, que é o combate aos atos preconceituosos, que é o combate à violência, que é o combate à não aceitação social de determinadas pessoas por causa das suas características. O que você avaliou? Eu acho, Felipe, que existe uma certa minoria de pessoas radicais que elas se apaixonam por determinadas ideias e não há nada que você possa dizer para mudar as ideias delas. Exatamente. Porém, um bom remédio social são derrotas eleitorais. E é isso que está acontecendo no Reino Unido, até se bem que a esquerda voltou ao poder, mas lá o movimento, por exemplo,
trans que queria insistir no bloqueio de puberdade e inclusão de atletas trans no esporte feminino, e elas têm uma série de vantagens por terem passado por puberdade masculinizante, na maioria dos casos. Lá no Reino Unido foi derrotado essa ala do identitarismo. Até é uma coisa curiosa, porque às vezes o movimento que derrotou é um identitarismo de gênero, então é complicado. Agora, nos Estados Unidos, a vitória do Trump tem esse lado no Reino Unido, só para completar, o Keir Starmer é mais moderado ele é mais, do que essa esquerda radical. Justamente, o Keir Starmer não usa essa retórica, né? Não com frequência. Então, os trabalhistas, o Labour, está sabendo que é uma estratégia, né, divisiva e que não leva a muitas vitórias eleitorais. Né? Agora, a questão da vitória do Trump nos Estados Unidos foi uma derrota bastante para isso. Por quê? Porque Kamala Harris foi escolhida por ser uma mulher negra. Isso não sou eu que estou inventando. O próprio Partido Democrata, o próprio Joe Biden disseram: precisamos que a vice seja uma mulher negra. Então, ela tem uma carreira no direito ali, ela foi promotora na Califórnia por muitos anos. O currículo dela... Há controvérsias, tem muitos críticos desde o princípio, então não pareceu que foi por competência. Então, ela, como candidata à presidência, de certa forma, é uma insistência nessa mensagem. Inclusive, ela própria usava o termo equidade, ela defendeu explicitamente a igualdade de resultados, ela fez até um vídeo com animação e postou nas redes sociais, defendendo a igualdade de resultados. Uma militante identitária completa. E ela fez isso quando? No auge do identitarismo nos Estados Unidos, que foi em 2020. Após a morte do George Floyd. E aqui, só que o Brasil tem um problema, né? Que eu chamo de maldição de Milor. Que é as ideias que se aposentam, ficam velhinhas, elas mudam pra cá. Exatamente. Né? Então eu não sei. Nem jogador de futebol, quando já tá mais com preguiça de jogar, volta pro Brasil. Então eu não sei até que ponto ainda pode fazer estrago no Brasil. Mas a gente, como sempre, tá na rabeira, né? Enquanto eu sinto que tá sendo derrotado nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui eu não sei. Parece às vezes muito forte ainda. Para te dar um exemplo, recentemente, mês passado, o STJ disse que é impossível ser racista contra branco, quando não é isso que a lei diz. Exatamente, eu ia perguntar o que você acha. Né? Não me preocupa o racismo contra brancos no Brasil, eu não acho que é um problema urgente. O negócio é o seguinte, a lei, ela tem ali codificada a igualdade de tratamento, que é não dizer quem é o grupo que sempre perpetra e o grupo que é sempre o alvo, ou o indivíduo, ou qual característica individual esperado de quem comete o racismo, a injúria racial, ou o crime de discriminação racista. E aí vem o STJ com o jargão dessa ideologia. Exatamente. E defende que é impossível, é um dogma, tá vendo? A característica dogmática do identitarismo. É impossível ser racista contra branco. E a gente tem exemplos de racismo contra branco. Eu dou no meu livro, inclusive. Né? E eu faço um ponto de cada capítulo sobre cada faceta da natureza humana que o identitarismo cooptou. Eu coloco no final do capítulo um exemplo de racismo real, um exemplo escabroso que eu escolhi, que eu acho que é um dos piores da história, que foi da Sarinha Bartman, que era da África do Sul. Ela foi tratada como um animal de circo em Londres, plena Londres. Ela teve um julgamento, ela tinha lá o capataz dela, e o juiz quis saber no julgamento se ela era uma escrava ou não, porque a escravidão já estava abolida na Inglaterra. Ela só foi devolvida pela França, que ela foi para lá na França, foi tratada como um bicho de novo por Georges Cuvier, que era um grande nome, inclusive, da história da biologia, e os restos mortais dela só foram devolvidos 100 anos depois. Então, é um ser humano, né? Ela escreveu um pouco também, ela chama o barco de tronco flutuante, uma coisa assim, que é a referência que ela tinha. Ela guardou um talismã de casco de jabuti a vida inteira, que era do noivo dela, morto pelos colonizadores. Então, eu mostro que o problema existe. O problema que o identitarismo quer tratar, ele existe. A solução é péssima. A solução pode até piorar o problema. Por isso que eu estou preocupado com esse tema e estou lançando um livro a respeito. Você falou que você é gay e você, em determinado momento, falou que sobre a comunidade, que nem sempre existe isso de comunidade. E é algo que também me causa uma certa estranheza, que pessoas, por causa de determinadas características, elas sejam parte de toda uma comunidade e implicitamente tenham que comungar daquelas ideias. E você, visivelmente, você diverge das ideias e critica as ideias, pelo menos desses militantes que exploram o identitarismo na política. Como é que é para você
viver dessa maneira, quer dizer, não rezando pela cartilha, enquanto há gente fazendo pressão para que você reze. Eu queria que você tentasse explicar um pouco esse conceito de comunidade, né? Porque me parece uma coletivização. Sim. Bem, comunidade deveria ser um grupo de pessoas que moram juntas, têm a mesma cultura, os mesmos valores, às vezes a mesma religião, né? Isso costumava ser comunidade, então virou uma moda chamar de comunidade pessoas que compartilham por acidente completo uma característica. É o meu caso. Eu compartilho uma orientação sexual com o Luiz Motti, mas eu poderia discordar mais do modo como ele age e as coisas que ele alega. Então, eu vivo muito bem, Felipe, porque eu tenho direito, não me falta direito nenhum mais nesse país. Inclusive, eu discordo da forma como alguns direitos foram obtidos para mim. Não acho que devia ter sido por ativismo judicial. A Argentina fez melhor, que foi o casamento gay, foi aprovado no parlamento. É a forma correta de fazer as coisas numa democracia. E a gente está vendo onde é que foi parar o ativismo judicial agora. Saiu de todos os limites. Então, assim, eu vivo muito bem, eu não devo nada para os ativismos identitários. Eu critico porque eu sei que a gente pode fazer melhor pensando nesses assuntos, e a gente não é, quando eu digo a gente, é pessoas que pensam, não é gays falando de homossexualidade, não é negros falando de racismo. Eu acho que qualquer pessoa munida de racionalidade, que é todo mundo, pode pensar num assunto detidamente, se tem interesse por aquele assunto. Exatamente. E tirar, ou seja, eu sou contra aquela besteira de lugar de fala. Né? Eu acho que você ou o Duda poderiam ter escrito um livro tão bom quanto o meu. Estou fazendo propaganda crítica, um bom livro se tivesse estudado o que eu estudei, né, e tido as experiências culturais que eu tive, né? E é fundamental uma voz como a sua para dizer exatamente isso, né? Da besteira do lugar de fala que tenta impor que determinadas pessoas, que na verdade são aquelas que não comungam das ideias, não podem falar sobre aquilo, porque só aquelas que têm determinada autoridade por algum elemento identitário é que podem falar. E aí você faz um ótimo ponto, porque existe uma profunda desonestidade no identitarismo, que no fim das contas, a alegação é que se está defendendo as pessoas pela raça, pelo sexo, pelo gênero, mas não é nada disso, porque sempre tem o pré-requisito de estar concordando com a ideologia. Se não está concordando com a ideologia, aí mulher vira homem, gay vira hétero. Eu já fui chamado de hétero várias vezes. E as pessoas presumem que eu sou hétero por fazer crítica ao identitarismo. Olha. Então, nunca me senti tão macho na minha vida. Como se você estivesse apenas fazendo uma autodeclaração, disfarçando para emplacar as suas ideias. Bom, é um prazer enorme. Mas só registrando, né, o caso do racismo reverso que você citou, que foi negado no STJ, é um momento... E você remeteu a isso agora, em que a linguagem militante se cristaliza em lei, ela invade o terreno jurídico, e isso é ruim em diversas frentes, não é só na frente identitária. A gente muitas vezes analisa aqui decisão judicial, Alexandre de Moraes está lá repetindo, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Ele repete slogans publicitários para decidir questões muito específicas, em que há uma legislação que precisa ser aplicada ao caso, você precisa fazer essa transição entre aquela linguagem mais universal do texto que foi elaborado há muitos anos e a situação particular específica, e você tem esses slogans que vão criando atalhos até sair algo completamente diferente do próprio espírito da lei, do próprio regime democrático, né? Você vai impondo determinadas questões, determinadas regras à sociedade, vai amarrando todo mundo numa camisa de força. Então eu acho que esse ponto aí é um problema muito contemporâneo que o identitarismo ilustra. Sim, o Moraes ele tem se apropriado do vocabulário identitário. Por exemplo, quando a Folha fez aquela série de reportagens sobre a Vaza-Toga. A Vaza-Toga, do Gabinete da Criatividade, como eu chamo, ele se justificou no plenário do STF dizendo que o que ele queria combater era o discurso de ódio eleitoral. Ele não definiu isso, eu gostaria que ele definisse. É um bom ponto, que é isso. E o que mais ele tem em comum com o identitarismo, além do vocabulário? Essa ideia de que o cuidado, ele atropela a liberdade, porque é isso que ele está dizendo. Ele está abusando de um conceito do filósofo liberal John Stuart Mill, que é o princípio do dano. Sabe o que eu fiz, Felipe? Eu levei para o Instituto John Stuart Mill, da Inglaterra, o que o Moraes falou, aí eles ficaram perplexos. Tá? Perplexos com Moraes usar o princípio do dano para justificar o banimento de uma rede social inteira por 40 dias. A gente quer esse material, passa esse contato pra gente que a gente vai fazer essa análise também. Então, os especialistas em liberdade de expressão estão
pasmos com o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que o identitarismo ele se dá bem no Brasil porque a nossa cultura não é liberal o suficiente ainda. Então, é um novo autoritarismo aqui se cria, porque o terreno é fértil para autoritarismos em geral. Do Teixeira, para encerrar? Vou fazer. Adorei tudo que você falou, mas faço uma última pergunta. No teu livro você não bota muita fé no identitarismo dos obesos, né? Por quê? Porque, como eu disse, quando o grupo que você está escolhendo para fazer tribalismo conflita com outro valor humano, outro instinto, não vai dar certo. Quando você faz um identitarismo de obesos, primeiro que precisam fazer o auto-engano de que ser obeso mórbido é uma coisa linda, quando a maioria das pessoas não acha que é lindo. Aí falam, mas é relativo à cultura e tal, não tem nada de universal no conceito de beleza. Mentira também, porque a gente, especialmente se tratando de beleza, de atratividade de corpos, tem ali muitos instintos que as pessoas compartilham. Uma certa razão entre quadril e cintura para mulheres é mais atraente para os homens heterossexuais. Uma certa razão entre ombro e cintura é mais atraente nos homens para as mulheres heterossexuais. Então, declarar-se obeso já é quase declarar-se feio por causa disso. E outra, começou a morrer um monte dos militantes anti-gordofobia. Eu contei no mínimo 40 que já morreram. Então, assim, não é possível que você acredita tanto numa ideia que você está disposto a morrer por ela. É uma ideia tão abstrata quanto essa. Então, tá aí. Eu disse no livro que o identitarismo da obesidade, ele desabou sob o próprio peso. Né? Então foi isso que aconteceu. E o tiro final, né, o de misericórdia, a bala de prata é o Ozempic. Né? Então o pessoal prefere ser bonito e hipócrita, né, do que morto e militante. Né? Eli Vieira, senhoras e senhores, deixa eu botar aqui na câmera em close. Olha, marca livro. Produção, vamos passar aqui pro close para o pessoal ver de pertinho. Olha aí, mais iguais que os outros, que aliás é uma referência também à frase de todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Da Revolução dos Bichos, George Orwell. Há muitas referências Pegou aqui. Todas, hein? Tem o Sérgio Porto lá atrás, tá aqui, ó. Tem recomendação também de outras autoridades no assunto. Vale muito a pena ler, eu já estou doido para ler. A gente fez essa entrevista, ele trouxe o livro para a gente agora, a gente não tinha lido ainda, mas é um assunto do qual a gente trata aqui no dia a dia de O Antagonista e na nossa carreira há muitos anos. Ele via um prazer enorme, adorei. Igualmente, espero que tenha próximas. Claro, Maravilha. Será sempre bem-vindo aqui e quando o noticiário passar por essas pautas, a gente convida você para fazer uma participação também mais rápida. O podcast OA é toda segunda-feira, 19h30, no canal de YouTube de O Antagonista, sempre com um episódio novo, que você pode, evidentemente, assistir a qualquer dia, qualquer hora. Aproveite para divulgar, copiar o link, jogar nas suas redes sociais, recomendando o nosso conteúdo. E lembrando também que temos o Papo Antagonista, ao meio-dia em Brasília, aqui na nossa programação. O papo é de segunda a sexta, das 18 às 19h30, Duda Teixeira, geralmente comigo, na bancada, além da nossa equipe de colunistas, que faz esse revezamento em todos os programas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir.